aí, o meu nome é Alexandra e hoje nós vamos falar sobre a remuneração do perito judicial. Calma, nós vamos ter um vídeo falando só sobre assistência técnica, mas nesse aqui vamos focar na perícia judicial, tá bom? Temos alguns pontos aí para levar em consideração quando a gente fala sobre o pagamento de perícia judicial. Um desses pontos é que não é possível a gente prever com exatidão quanto que você vai ganhar como perito judicial, porque a remuneração é variável e depende aí de alguns fatores. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o perito é um trabalhador autônomo, né? Um profissional liberal. Então a gente não tem aí um salário fixo, benefícios, coisas assim. Então cada perícia tem ali o seu valor, a gente tem algumas tabelas que regulamentam esse valor, mas na verdade cada caso é um caso, cada perícia é uma perícia. Além disso, outra coisa que a gente tem que saber é que o recebimento pode demorar. Pode levar aí até alguns meses para que você receba por uma perícia que você entregar. Muitos casos podem afetar o andamento do processo e isso vai fazer com que demore um pouquinho para você de fato ter o dinheiro na sua conta. Por que é tão imprevisível assim? Acontece que as nomeações podem demorar um pouco. Você pode tanto receber, 4 nomeações de uma vez, quanto pode aí passar 1, 2, 3 meses sem receber nenhuma nomeação. Então, você não tem muito como definir que todo mês você vai fazer tantos laudos e todo mês você vai receber tantos trabalhos, né? Tantos alvarás liberados do seu trabalho. Por isso é um pouco imprevisível. Além disso, o valor de pago por cada perícia pode variar bastante. Existem perícias mais complexas em que você pode cobrar um valor mais alto e existem aquelas perícias que já vêm com um valor fixado pelo tribunal, pelo juiz. Existe a justiça gratuita e, na verdade, a grande maioria das nossas nomeações são para atuar como peritos da justiça gratuita. Então, essas perícias, dependendo aí do estado em que você mora, né, que você vai atuar, do tribunal em que você vai atuar, pode ser um valor bem baixo pago por essas perícias. Então, o valor é muito variável. E mesmo naquelas perícias que são pagas, né, que uma das partes vai fazer o pagamento, tem muitos fatores para considerar. A quantidade de assinaturas, a complexidade do caso, quantas horas de trabalho você vai levar ali, se você vai precisar procurar por documentos em instituições, em órgãos, em cartórios, se você vai fazer a coleta de padrões, muita coisa pode influenciar no valor final pago por aquela perícia. E um ponto para levar em consideração também é que algumas vezes acontece de você receber a nomeação, mas a perícia acabar não acontecendo. Você pode propor honorários, as partes impugnarem seus honorários, e aí o juiz nem te dá a chance de propor novos honorários e já destitui você e nomeia o próximo. Pode acontecer. Também pode acontecer de você tá tudo certo ali, os seus honorários foram aceitos, você tá começando o seu trabalho e as partes entram em acordo, decidem ali acabar com o processo, fechando um acordo entre elas. E aí, o perito não fez o laudo, não teve trabalho, não tem remuneração. A não ser que você já tenha feito ali alguma parte do trabalho, né? Você pode pedir um pagamento de honorários proporcionais ao trabalho que você já fez. Mas isso é um assunto para a gente falar em outro momento. Mas se você não tiver feito nem coleta de padrões, nenhum tipo de diligência, você vai acabar não recebendo nada por essa nomeação. Então, muitas vezes, dizer que você tem um alto número de nomeações não significa exatamente que você vai receber um valor alto, porque nem todas as nomeações se concretizam, nem toda nomeação vira de fato uma perícia. Tá, feitas todas essas considerações, vamos falar de números, né? Quanto que você realmente pode ganhar como perito judicial? Existe uma resolução do CNJ que fala sobre o pagamento dos honorários de peritos judiciais. Porém, cada tribunal é livre para fazer suas próprias portarias e ter ali suas próprias tabelas de pagamento para os servidores, né, para os auxiliares da justiça. Então, caso o tribunal específico não tenha uma resolução própria, uma portaria, então eles usam essa do CNJ. Mas a maioria dos tribunais segue ali uma tabela específica. Então, e por isso esse valor é tão variável. Então, existem estados aí que pagam R$500, R$400 por uma perícia. E existem estados que pagam aí R$1.000, R$1.200, R$1.500 por uma perícia. Por isso que é bem variável, entendeu? Por isso que eu não consigo te falar com exatidão quanto que você vai ganhar. Dependendo aí da complexidade,
você pode ganhar entre R$ 400, que é até onde eu vi, o estado que paga mais baixo, é R$ 400 na perícia, até R$ 2.000, que até hoje foi o que eu ouvi de mais caro. Na justiça gratuita nós estamos falando, lembrando bem, tá? E mesmo nesses tribunais onde tem portarias próprias, eles costumam dizer que os honorários podem ser majorados em até 5 vezes. Então, você tem que saber fazer ali uma boa petição, né, um bom aceite, uma boa proposta de honorários, explicando qual é a dificuldade, qual é a complexidade, a quantidade de assinaturas, por que que essa perícia vai ser mais trabalhosa e por que que ela merece, né? Por que que você merece que os seus honorários sejam majorados para esse caso específico. Então, é possível que uma perícia de R$ 400 acabe ali se tornando R$ 2.000, que seria a majoração até 5 vezes. Mas você precisa fazer isso de forma muito bem feita, muito bem fundamentada e explicada para conseguir essa majoração de honorários, tá bom? Tá, e quando não é justiça gratuita? Aí você pode propor os seus honorários, você não tem ali uma tabela específica para se fixar. Né? No nosso caso de perícia grafotécnica, nós não temos um conselho de classe, então nós não temos uma tabela do nosso órgão para regular, né, quanto que é nossos honorários ali, qual é o valor. O que existem são algumas associações pelo país que fazem ali, né, uma tabela ali para regular mais ou menos a média dos profissionais. Então nós podemos utilizar essas tabelas. Existe a tabela da APEPAR, que é uma associação do Paraná, e que é a única no país que fala sobre os honorários do perito judicial da categoria de grafotécnico. Então, nós costumamos sim citar essa tabela. Lá ela consta como R$ 500, 535, se não me engano, de o valor da hora técnica do perito em grafoscopia. Então, nós costumamos citar e anexar essa tabela, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para você baixar direto do Drive essa tabela da APEPAR, tá bom? Todo ano eles lançam uma nova, então todo ano você tem que ir lá ver se eles atualizaram esse valor na tabela. Existe essa tabela, que coloca aí em R$ 533, se não me engano, o valor da hora técnica do perito grafotécnico. Mas é um pouco difícil você conseguir esse valor. Não é impossível, eu falei difícil. Porém, os ganhos podem chegar aí a 5 mil, 6 mil. Eu já vi uma perícia ser aceita com o valor de R$ 8.000. Então, assim, aquela propaganda dos cursos que falam ganhe R$ 3.000 por laudo, é possível, até mais do que isso. Eu já ganhei, eu já fiz um laudo que foi mais de R$ 3.000, mais de um, na verdade. Ao longo desses meus 5 anos de experiência aí, eu já fiz laudos que eu recebi aí R$ 6.000, né, de honorários. É possível, só não é frequente, não é sempre. A maioria dos meus laudos eu recebo por volta de R$ 1.000. Então, depois de vermos aí todos esses fatores que podem influenciar, você consegue entender que não é um valor exato, não tem como eu ou qualquer curso te prometer que você vai ganhar R$ 10.000 por mês. Não é possível a gente te prometer isso, porque não é certo, né? Existem muitos fatores que podem atrapalhar aí essa conta. E além disso, é muito frequente que nos primeiros meses você não ganhe nada. A primeira nomeação pode demorar a chegar, né? Existem algumas coisas aí que você pode fazer para tentar acelerar esse processo de nomeação, mas pode demorar alguns meses para você começar de fato a trabalhar com perícia judicial. Além disso, você tem que levar em consideração também que nós temos os períodos de recesso do judiciário no Brasil. Então, quando chega ali o período de dezembro, final de dezembro e janeiro, eu diria que até fevereiro, entre final de dezembro, janeiro e até metade de fevereiro, pelo menos, é difícil entrar algum valor de honorários. Então, quem trabalha somente com perícia judicial precisa se planejar ao longo do ano para ir ali fazendo uma reserva para que nesses meses do recesso judiciário a gente não fique sem dinheiro, sem verba, porque não vai entrar honorários nesse mês. Se entrar, será das perícias particulares, né, as perícias extrajudiciais e outros trabalhos, mas da perícia judicial é muito difícil de receber honorários nesses meses, final de dezembro, janeiro e ali o começo de fevereiro. Por isso é sempre uma boa ideia
trabalhar também com assistência técnica e com outros serviços que um perito pode oferecer. Nós vamos falar sobre esses serviços, sobre essas outras áreas em vídeos futuros aqui no canal. E você pode me perguntar, nossa, com toda essa dificuldade, vale a pena ser perito? E aí eu posso te dizer que, para mim, tem valido muito a pena. A minha resposta para a sua pergunta é, vale a pena. Persista, né? Não desista. Continue estudando, aproveite esse tempo que no começo é um pouco lento ali para você conseguir trabalhos e continue estudando, continue aprendendo sobre a área, sobre a perícia, se especializando, se tornando o melhor perito que você pode ser, para que quando você for nomeado, quando você entregar ali o seu primeiro laudo, seja um excelente trabalho e mais nomeações venham, né? Porque somente assim, entregando um bom trabalho, é que você vai ter mais nomeações e aí ter um trabalho constante, uma entrega constante de laudos e um recebimento constante do valor dos honorários, né? Você entrega bastante laudos no mês para receber bastante no mês seguinte. É essa a matemática que tem que ser feita. Entregar os trabalhos nesse mês para receber no próximo mês. Então, não desista, continue acompanhando profissionais que já atuam na área para você entender cada vez mais como que é a nossa rotina de trabalho. Continue investindo na sua educação, continue aprendendo, acompanhando eventos, palestras, lives sobre o assunto, se especialize, se torne o melhor profissional que você pode ser e persista na área, vai dar certo. Só precisa de paciência e esforço. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscreve porque a gente vai continuar tendo muitos conteúdos por aqui e até a próxima. Tchau!